Vamos ser sinceros, você tá numa festa e vê aquela menina incrível do outro lado da sala. E aí bate aquele frio na barriga. Você quer chegar nela, você sabe que deveria chegar nela, mas as palavras simplesmente somem da sua cabeça. E aí você fica ali, parado, criando 1000 cenários na sua mente. Será que eu chego falando o quê? Será que ela vai achar estranho? E se eu travar no meio da conversa? E pior, enquanto você tá nessa paralisia mental, outro cara com muito menos a oferecer, mas com muito mais atitude, chega nela primeiro e você fica só assistindo. A real é que conversar com garotas não é sobre decorar frases prontas, nem virar um personagem fake. É sobre dominar alguns princípios de comunicação que a psicologia social já comprovou que funcionam. E o melhor é que esses princípios são tão fáceis e práticos que você pode aplicar hoje mesmo, seja numa festa, num churrasco, no rolê com os amigos, em qualquer lugar. Então para de ficar no modo espectador e comece a aprender essas 5 técnicas essenciais para você nunca mais travar na frente de uma mulher. Sem enrolação, vamos para o primeiro princípio. A maior cagada que você pode fazer é tentar planejar a conversa perfeita na sua cabeça antes de chegar nela. E aí quando você chega lá, trava tudo, porque percebe que a realidade nunca vai ser igual ao roteiro que você criou. A verdade é que o melhor jeito de começar uma conversa é usando o que está acontecendo ao seu redor naquele momento. A psicologia chama isso de ancoragem contextual, que basicamente significa usar o ambiente como ponto de partida natural para a interação. E por que isso funciona? Porque quando você comenta algo sobre o momento que você está, você não parece ensaiado, você parece espontâneo. E espontaneidade é autêntico, e autenticidade gera conexão. Então quando você tá numa festa e a música tá muito alta, você pode chegar e falar: essa música tá muito alta, eu não consigo nem pensar direito. Mas você tá curtindo a festa? Percebe como isso é muito mais natural do que só chegar com um oi, tudo bem, qual o seu nome? Esse tipo de abertura genérica coloca pressão na conversa desde o início, mas quando você usa o contexto, você tá simplesmente compartilhando uma observação ou uma opinião e convidando ela para fazer parte daquele momento. E é aqui que tem um detalhe crucial. Não precisa ser nada espetacular, não precisa ser engraçado nem profundo, só precisa ser real, relevante para o momento. E depois que você quebrou o gelo com o contexto, aí sim você pode expandir naturalmente, mas o segredo é sempre começar com algo que ambos estão vivenciando ali, porque isso cria um terreno em comum imediato, e esse terreno comum é a base para qualquer conversa fluir bem. Você já reparou que quando alguém responde só com sim ou não às suas perguntas, a conversa morre ali mesmo? Pois é, isso acontece porque você está fazendo as perguntas erradas. Existe uma diferença gigante entre perguntas fechadas e perguntas abertas, e entender isso vai mudar completamente a sua capacidade de manter uma conversa fluindo. A neurociência mostra que quando fazemos perguntas abertas, ativamos áreas do cérebro ligadas à criatividade e a memórias autobiográficas. Ou seja, a pessoa naturalmente vai querer elaborar mais, falar mais, contar mais histórias. Já perguntas fechadas ativam apenas a área de resposta rápida, aquela que só processa sim ou não. Então, qual das duas áreas você acha que vai criar conexão? Vou te dar um exemplo prático. Pergunta fechada: você gosta de viajar? A resposta é curta: sim. Agora a pergunta aberta é tipo: qual foi a viagem mais louca que você já fez? Ou então, se você pudesse viajar para qualquer lugar agora, para onde seria? Percebe a diferença? E aqui que vai o pulo do gato. As melhores perguntas abertas começam com o que, como, porquê ou qual. Então, em vez de perguntar, você é daqui? Pergunte como é morar aqui e o que você gosta de fazer. E tem mais. Quando ela responder, presta atenção de verdade na resposta dela, porque a resposta dela vai te dar munição para a próxima pergunta. E é tipo um jogo de dominó. Cada peça se conecta naturalmente com a próxima. E quando você faz isso bem, a conversa flui sozinha, sem forçar nada e sem parecer interrogatório. Você provavelmente acha que conversar bem é sobre falar muito, mas na verdade é exatamente o oposto. Conversar bem é sobre saber ouvir ativamente e fazer a outra pessoa se sentir ouvida. Estudos de psicologia social mostram que nos sentimos mais conectados com pessoas que demonstram interesse genuíno em nós do que com pessoas que tentam nos impressionar. Existe até um experimento famoso da Universidade de Harvard que descobriu que falar sobre nós mesmos ativa as mesmas áreas do cérebro que comida e dinheiro. Ou seja, as pessoas adoram falar sobre elas, e quando você dá esse espaço, você se torna automaticamente mais interessante aos olhos dela. Mas atenção, não é só ficar balançando a cabeça igual um bobo. É sobre escuta ativa, que significa demonstrar através de linguagem corporal e verbal que você está realmente presente. Então quando ela está falando, você mantém contato visual e não fica mexendo no celular, não fica olhando para todo lado procurando algo mais interessante. Você acena com a cabeça de vez em quando, você faz aquelas expressões faciais que mostram que você está acompanhando a história. E mais importante ainda, você faz comentários que demonstram que você entendeu o que ela disse. Tipo: ela conta que ama viajar, mas não tem tempo por causa do trabalho. Você pode responder: nossa, deve ser frustrante ter vontade, mas não conseguir encaixar na rotina. Como você lida com isso? Percebe? Você não mudou de assunto, você não trouxe para você aprofundou o que ela disse, e isso faz ela se sentir vista, compreendida e valorizada. Você pode ter as melhores perguntas do mundo, você pode saber ouvir perfeitamente, mas se sua energia está toda errada, nada disso vai funcionar. A verdade é que a comunicação não verbal representa cerca de 70% da mensagem que você transmite. Então não é só o que você fala, é como você fala, como você se posiciona e como seu corpo se comunica. Quando você está com os ombros curvados, braços cruzados, olhando para o chão, você transmite insegurança. Mas quando você está com a postura certa,
ombros relaxados, mais abertos. Gesticulando naturalmente, você transmite confiança, e confiança é atraente, sempre foi e sempre será. E aqui tem outro detalhe importante. A sua energia precisa ser positiva, mas não desesperada. Sabe aquele cara que ri demais, que concorda com tudo, que tá tentando agradar o tempo todo? Isso passa desespero. A energia certa é daquela pessoa que tá curtindo o momento, que não tá tentando forçar nada, que tá ali porque quer, não porque precisa. É uma vibe que eu tô de boa. Tô curtindo sua companhia, mas a minha felicidade não depende de você gostar de mim. Ninguém gosta do cara que só se gaba, que só conta vitória, que parece perfeito demais para ser real. As pessoas se conectam com imperfeição, com humanidade e com verdade. A pesquisadora Brené Brown, que é referência mundial em vulnerabilidade, mostra que quando compartilhamos algo genuíno sobre nós, algo que não é uma fachada polida, criamos espaço para a intimidade real. Mas atenção, não é para você chegar e contar todos os seus traumas e problemas logo de cara. É sobre compartilhar algo real, mas dosado. Por exemplo, ela conta que ama cozinhar, mas sempre queima alguma coisa. Você pode responder com algo como: eu te entendo. Outro dia tentei fazer um bolo e ficou com cara de tijolo. Percebe? Você compartilhou algo humano, algo imperfeito, mas de forma leve que gera conexão. Você não tá se diminuindo, tá sendo real. Porque no fim das contas, as meninas não querem um cara ensaiado, elas querem um cara real. Elas conseguem sentir quando você tá forçando, quando você tá fingindo, quando você tá seguindo um roteiro decorado. Então use essas técnicas não como truques para manipular, mas como ferramentas para expressar melhor quem você realmente é. No fim das contas, ter uma boa conversa não é um dom natural que poucos têm. É uma habilidade social que qualquer um pode desenvolver com prática e consciência. E a melhor forma de praticar é praticando mesmo. Cada conversa é uma oportunidade de melhorar. Cada interação é um treino. Então para de ficar só consumindo conteúdo sobre o assunto e começa a aplicar. Da próxima vez que você estiver numa festa, num churrasco ou num rolê qualquer, aplique esses 5 princípios. Use o contexto para começar uma nova conversa. Faça perguntas abertas que convidem ela a se abrir. Ouça ativamente e demonstre interesse genuíno. Cuide da sua linguagem corporal e energia e compartilhe algo real sobre você de vez em quando. Faz isso e você vai perceber que conversar com qualquer mulher não é um bicho de 7 cabeças que parece ser. E olha, você vai travar algumas vezes ainda? Com certeza. Vai ter conversas que não vão fluir? Com certeza. Mas cada uma dessas experiências vai te ensinar algo. E quando você praticar mais natural vai ficar. Até que um dia você vai perceber que não precisa mais pensar nessas técnicas. Elas vão estar integradas naturalmente no seu jeito de conversar. Agora me responde nos comentários, qual desses 5 princípios você mais precisa trabalhar? E se você já aplicou algumas dessas técnicas, conta aí como foi sua experiência. E se esse vídeo agregou algo pra você, deixa o like e se inscreve no canal para apoiar o projeto. E aqui em cima tá aparecendo um outro vídeo que você pode gostar. Valeu, até o próximo vídeo.